Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Desenvolva a Arte de Falar em Público. No vídeo anterior nós falamos sobre como identificar o objetivo e a mensagem principal da sua apresentação. Muito bem, nós já fizemos todas as pesquisas, já escolhemos o tema, já sabemos qual é a mensagem principal, central da nossa apresentação e qual o objetivo que queremos alcançar. Então agora chegou a hora de elaborar o nosso esboço. Mas como nós vamos elaborar o esboço da nossa apresentação? Então esse é o assunto que vamos tratar nesse vídeo de hoje. Bem, você já pesquisou o assunto, já reuniu toda a matéria, já sabe qual é a mensagem principal e o objetivo da sua preparação. Chegou agora então a hora de você preparar o seu esboço. Você vai montar o esboço da sua apresentação. Agora, que tipo de esboço você vai usar? Qual é o mais apropriado para a sua apresentação? Qual é o mais fácil? Qual é o mais difícil? Então, nós vamos falar aqui nessa palestra sobre os dois tipos principais de esboço. Vamos mostrar aqui as vantagens e as desvantagens de cada um. E aí você pode escolher, definir qual atende melhor à sua necessidade, às suas circunstâncias. Então, existem dois tipos principais de esboço, que é o esboço manuscrito e o esboço de notas. Vamos falar um pouco sobre o esboço manuscrito. O que é um esboço manuscrito? Um esboço manuscrito é aquele esboço em que você escreve palavra por palavra o que você vai dizer no seu discurso. Entre outras palavras, você literalmente escreve todo o seu discurso e depois você vai ler o seu esboço perante a assistência. Então, nesse esboço você tem palavra por palavra todas as sentenças escritas e você simplesmente segue ali aquele roteiro, aquele esboço na sua apresentação, e aí você vai falar exatamente o que está ali. Quais são as habilidades necessárias para fazer esse tipo de esboço? Para fazer um esboço manuscrito, você precisa ter as seguintes habilidades. Primeiro, você precisa fazer uma boa preparação. Uma boa preparação para um esboço manuscrito envolve não apenas você elaborar o esboço, mas você precisa ler e ler várias vezes o seu esboço até que você se familiarize bem com o mesmo. Você precisa estar bem familiarizado com o conteúdo do seu esboço. Isso não significa que você vai decorar o seu esboço palavra por palavra, até porque, dependendo do tamanho da sua palestra, isso ficaria difícil ou talvez até mesmo impossível. Você gravar palavra por palavra do seu esboço, decorar palavra por palavra para você proferir o seu discurso depois. Mas você precisa estar bem familiarizado com o seu esboço. Você precisa conhecer bem o seu esboço. Então, leia vez após vez o seu esboço até você estar bem familiarizado com o mesmo. Isso vai te ajudar não apenas a proferir o seu discurso, mas vai te ajudar também a proferi-lo de uma maneira que vai atrair a atenção da sua assistência. Por quê? Porque proferir um discurso manuscrito envolve muito mais do que apenas ler o esboço. Significa que você precisa ler o esboço, mas fazendo o discurso, ou seja, você precisa demonstrar a arte da oratória. E esse é um outro requisito para você conseguir proferir bem um esboço manuscrito. Você precisa ter uma boa arte de oratória. A sua assistência precisa perceber que você está fazendo um discurso. A sua assistência não pode perceber que você está lendo um esboço, está simplesmente lendo algo que está escrito numa folha. É só você se colocar no lugar da sua assistência. O que chamaria mais a sua atenção e motivaria você a prestar atenção?
alguém fazendo uma palestra de modo natural e falando, olhando para você, dando ênfase nos pontos adequados, né? Nos pontos principais, tendo uma boa modulação, um bom volume de voz, ou alguém que está simplesmente lendo uma folha de papel. Com certeza o discurso prenderia mais a sua atenção. Então por isso que você precisa ter uma boa arte de oratória, desenvolver características oratórias que são importantes no seu proferimento. Então daí a importância de você ler várias vezes o seu esboço e se familiarizar muito bem com ele. E um outro detalhe também a respeito do esboço manuscrito é que você precisa ter uma boa leitura, porque afinal de contas você vai ler o seu esboço. Se você tiver dificuldade na sua leitura, se você não for um bom leitor, você terá dificuldades para poder proferir o discurso manuscrito, visto que você vai ter que literalmente ler o seu esboço. Então a boa leitura é muito importante. Em vídeos futuros, quando eu for abordar aqui as características de oratória, eu vou falar também sobre a boa leitura, como que você pode desenvolver uma boa leitura. Agora, quais são as vantagens de se usar um esboço manuscrito? Uma das vantagens é que você tem um menor risco de se perder durante a apresentação. Por quê? Você tem ali todo o seu discurso escrito, você tem ali todo o seu manuscrito, como é que você vai falar sentença por sentença. Então não tem erro, basta você seguir ali o seu esboço, né? Então você tem menos risco de se perder durante a apresentação. Mesmo que dê um branco na sua mente, né? Porque isso acontece devido ao nervosismo, à ansiedade, pode ser que você está nervoso e de repente deu aquele branco na sua mente. Mas você tem ali o esboço escrito, palavra por palavra, sentença por sentença, é só você continuar seguindo a sequência do seu esboço. Então, uma das vantagens do manuscrito é esse, você tem menos risco de se perder durante a apresentação. É lógico que isso também é em termos, né? Porque se você tiver um esboço grande, por exemplo, tiver muitas folhas, você poderia também facilmente se perder no meio de tantas anotações. Mas se você estiver bem preparado, tiver lido bastante o seu esboço, treinado bastante, o risco de você se perder é bem menor. E uma outra vantagem é que você também não tem risco de se desviar do tema. Isso porque você escreveu palavra por palavra o que você vai dizer no seu discurso, né? Na sua apresentação. E quando você se preparou antecipado, você procurou trabalhar o seu esboço de modo que o tema ficasse bem evidente. Então o risco de você se desviar do tema é praticamente zero durante a sua apresentação. Mas o esboço manuscrito também tem algumas desvantagens. Dentre elas é que o manuscrito ele reduz o contato visual com a sua assistência. Isso acontece porque você fica preso no esboço, né? Como você está literalmente lendo o seu esboço, você fica com medo de se perder e depois não achar mais o ponto onde você parou. Então você fica muito concentrado no seu esboço e você tem pouco contato visual com a sua assistência. Então, embora tenha suas vantagens, o esboço manuscrito ele peca nesse quesito de contato com a assistência, né? Torna isso um pouco mais difícil. E outra desvantagem do manuscrito é que torna mais fácil você se perder caso você queira adicionar uma ideia adicional. Você está proferindo o seu discurso e no meio do discurso você se lembra de uma frase, de um exemplo, uma ilustração, um ponto que poderia enriquecer o seu discurso, aquilo que você está falando. E daí você para de ler o manuscrito e acrescenta aquela ideia. Mas quando você vai voltar para o esboço, você precisa ter muito cuidado para não se perder durante a sua apresentação. Então essa é outra das desvantagens do manuscrito. Você fica muito preso no esboço e tem pouca liberdade para fazer alterações durante o proferimento. E uma outra desvantagem também, muito evidente, é que se o seu esboço for muito grande, né, se o seu discurso for muito grande, pode acontecer de você ter várias folhas ali de manuscrito. Por exemplo, você vai fazer uma apresentação de 15 minutos, 20 minutos, aí você está lá com várias folhas na mão, né? Vamos colocar aí, você tem aí 6, 7 folhas do seu discurso na mão. Você vai terminando uma e vai passando para outra. Vamos supor que acontece um imprevisto durante a sua apresentação, lá onde você está fazendo a apresentação,
Talvez entre um vento pela janela ou ventiladores estão ligados e aí sopra suas folhas e elas caem no chão. E ali você tem 7 páginas e elas saem todas da ordem. Então, dependendo do tamanho do discurso, e você tiver várias folhas, você pode se perder ali, né? Se isso acontecer. E isso numa apresentação é bem frustrante. Se você está com várias folhas na sua mão, já tem o nervosismo da apresentação. E isso ainda acontece, né? A ansiedade aumenta, o coração acelera. Então é muito mais fácil você se perder durante a apresentação. Então essas são as vantagens e desvantagens do esboço manuscrito. Eu particularmente prefiro usar o esboço de notas, como esse que eu estou com ele aqui na mão. Esse aqui é um esboço de notas. Eu acho ele mais vantajoso, né? O esboço de tópicos ou de notas. Mas o que é o esboço de notas? No caso do esboço de notas, você não escreve todo o seu discurso, do começo ao fim, palavra por palavra, o que você vai dizer. Mas você coloca apenas as ideias do discurso. Você coloca tópicos e notas principais e secundários que vão te ajudar a lembrar-se do seu discurso. Então, esse método deixa você mais livre para ter contato com a sua assistência, deixa você mais livre para poder proferir o seu discurso. Então, ele tem algumas vantagens. Para proferir o discurso de notas, você precisa preparar-se bem e fazer abundante pesquisa. No caso do esboço de notas, ele exige um pouco mais de preparação. Por quê? Porque você não tem todo o seu discurso ali escrito palavra por palavra. Você só tem as ideias. Você vai falar de modo extemporâneo, ou seja, você vai falar de modo natural. As ideias, você vai ter elas anotadas. Mas o que você vai falar, a maneira como você vai falar de maneira extemporânea. Você vai ter uma liberdade para você se expressar da maneira que for melhor de acordo com o seu público. No caso do discurso à base de notas, a pesquisa é muito importante porque você precisa conhecer bem as ideias do discurso. E na questão da oratória, também precisa ter uma boa oratória. Independente se o seu discurso é manuscrito, se é de notas, você precisa ter uma boa oratória para conseguir atingir o seu objetivo e atingir a sua assistência. Você precisa ter uma boa oratória para conseguir alcançar o seu resultado, né? Agora, quais são as vantagens de se usar um esboço de notas? O primeiro eu já falei, né? Você fica livre para se expressar e não fica preso no esboço, porque você tem ali as ideias do discurso. Você lê as notas apenas para te lembrar das ideias principais, dos pontos principais que você vai fazer a aplicação no seu discurso. A segunda vantagem é que te ajuda a manter um bom contato visual com a sua assistência. Você consegue ver a reação dos seus ouvintes. Você consegue perceber se eles estão prestando atenção, se o assunto é interessante para eles, se eles estão com dúvidas. Você está fazendo um discurso, você usou uma expressão, falou uma frase, você percebeu que alguns na sua assistência franziu a testa, quer dizer, eles não entenderam muito bem. Você consegue se adaptar, você consegue ali atender as necessidades da sua assistência, porque você está como que interagindo com eles. E você também consegue ver a reação dos seus ouvintes. E eles também se sentem à vontade com você. Por quê? Porque eles sentem que você está falando para eles, você está olhando para eles, está gesticulando e falando e olhando para cada um na sua assistência. Então essa é uma das vantagens do discurso de notas, por isso que eu gosto de usar esse discurso. Te ajuda a ter um contato visual com a assistência. Uma outra vantagem também é que é mais fácil controlar o tempo e fazer ajustes. Você tem lá 15 minutos para fazer o seu discurso, e aí já se passaram 10 minutos, e você tem ainda matéria para cobrir 7 minutos. Você consegue reduzir 2 minutos no seu discurso. Por quê? Porque você não está preso no esboço. Você consegue fazer uma ligação dos pontos principais e abrangê-los no tempo que você precisa. E uma outra vantagem é a flexibilidade da sua apresentação. Vamos supor, você vai falar para um determinado público e você se preparou para falar para um público, só que você vai fazer aquela mesma palestra de novo e aí você tem aí um público diferente. Por exemplo, você vai fazer um discurso, a maneira como você falaria para um grupo de pessoas que são jovens seria diferente da maneira como você falaria para um grupo de pessoas que são mais adultas a respeito do mesmo assunto. Então te permite essa flexibilidade.
Lembra do vídeo anterior, onde eu falei ali sobre a adaptabilidade, você pensar nas necessidades dos seus ouvintes a preparar um discurso, a preparar uma apresentação? Então, quando você faz um esboço de notas, você consegue fazer essa adaptação, quando necessário, durante a sua apresentação. Você consegue ali adaptar a sua apresentação de acordo com o seu público, de acordo com a sua assistência. Mas embora seja muito vantajoso usar o esboço de notas, ele também tem suas desvantagens. Por exemplo, você pode acabar adicionando pontos, ideias em excesso e despercebendo do tempo, né? E acaba passando do horário. Então essa é uma das desvantagens. Talvez você pesquisou 100 assuntos e aí tem 90 assuntos que são pontos muito interessantes que você queria usar. Mas se você usar todos, você vai estourar o tempo. Então, às vezes é necessário você deixar alguns pontos para trás, sem mencioná-los. Então é necessário ter esse cuidado quando você está fazendo um discurso baseado no esboço de notas, para que você não coloque pontos, detalhes demais, sem necessidade. Uma outra desvantagem de usar notas é o perigo de se omitir pontos importantes ou usar declarações que sejam incompletas ou inexatas. Talvez você se lembre de um detalhe que você viu numa reportagem ou alguém te falou, e aí você resolve incluir aquilo na sua apresentação, no seu discurso. Mas talvez você não tenha pesquisado o suficiente sobre aquele assunto e você pode estar adicionando uma ideia que seja inexata. Então, se você for adicionar algum ponto adicional no seu discurso durante o proferimento, é muito importante que você tenha certeza da informação que você está passando. E outra desvantagem é o risco de se desviar do tema. Como você é livre para expressar as ideias, existe o risco de facilmente você se distrair e acabar se desviando do tema, do ponto principal, da mensagem principal do seu discurso. Podemos pensar na preparação do discurso, uma boa preparação e um bom proferimento, como sendo você preparar uma deliciosa refeição para alguns amigos. Se você simplesmente preparar o seu discurso, tirar o seu esboço e simplesmente lê-lo sem aplicar as características oratórias necessárias para o bom proferimento, é como você fazer um delicioso banquete, porém sem tempero, sem sal. Seria horrível, não é mesmo? Agora imagine que você use uma ilustração assim, para, por exemplo, você está falando num discurso como esse que eu estou fazendo aqui para vocês, nós estamos falando sobre como elaborar um esboço, que tipo de esboço deve usar. Aí eu usei a ilustração de você fazendo um delicioso alimento para um grupo de amigos. Mas aí suponha que eu comece a falar sobre as características do alimento, as proteínas do alimento, tipos de alimentos que existem no mundo, para poder usar essa ilustração para poder destacar o ponto que eu quero. Então, se eu frisar muito esses detalhes, né, da ilustração, eu vou acabar fugindo do tema. Então, o assunto aqui não é sobre culinária, é sobre como preparar um esboço para um discurso. Então, quando você usa um esboço de notas, existe esse perigo, né, de você às vezes acrescentar um ponto adicional e acabar se desviando do tema. Enfim, cada tipo de esboço tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Qual você vai usar? Em resumo, podemos dizer que você deve analisar as vantagens e desvantagens de cada esboço e ver o que melhor se enquadra para você. Talvez você esteja começando agora a fazer palestras em público e você acha que o manuscrito é mais fácil para você porque já está escrito tudo o que você vai dizer. Ou talvez você já acha que o de notas é melhor porque deixa você mais livre. Então, colocando os prós e os contras de cada tipo de esboço, podemos dizer que, comparando um com o outro, o esboço manuscrito você tem menos risco de se perder, porém ele reduz o seu contato com a assistência. Já o esboço de notas, você é livre para se expressar sem ficar preso no esboço e tem um bom contato com a assistência. Porém, no esboço manuscrito, é mais fácil você se perder se o discurso for grande. Você tem várias folhas. Já no discurso de notas, como você só tem notas, tem as ideias do discurso, é mais fácil para você se concentrar no discurso e não se perder caso você mantenha contato com a assistência. E tem o risco também de se desviar do tema, né? Se você está falando com a sua assistência, você quer adicionar um ponto adicional
existe esse risco de você se desviar do tema, caso você queira acrescentar pontos em demasia. E o esboço de notas, ele é mais fácil você controlar o tempo e fazer adaptações. Então, com certeza, essas informações vão ajudar você que tem que preparar uma apresentação, uma tese, um trabalho de escola, tem que fazer uma apresentação em público, seja ela qual tipo for. Espero que essas informações tenham ajudado. No próximo vídeo eu vou estar falando mais aqui a respeito de esboços, né? Vou mostrar para vocês como montar um esboço e espero que vocês estejam gostando. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Na próxima semana espero estar aqui novamente trazendo mais um conteúdo para você.